Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal arquiva por unanimidade investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por corrupção. Mesa diretora da Câmara dos Deputados confirma a decisão que cassou o mandato de Deltan Dallagnol. E você vai ver também. Grupo de trabalho da Câmara apresenta texto da reforma tributária. Uma das principais mudanças é a unificação de 5 impostos em um. Para sair do vermelho, o programa do governo federal deve ajudar 70 milhões de brasileiros a pagarem dívidas de até R$5 mil. E já tem carro popular mais barato, com desconto de impostos anunciado pelo governo federal. Preços caíram até R$10 mil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o recurso do governo do Rio de Janeiro para deixar de fora da obrigatoriedade do uso de câmeras em fardas os batalhões especiais da polícia. No recurso, o governo do Rio pedia a dispensa para o BOP da Polícia Militar e para a CORE da Polícia Civil. O governo alegava que o uso das câmeras corporais poderia atrapalhar ações de inteligência e colocar em risco a vida de moradores das comunidades e dos policiais. O ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou o pedido e manteve a decisão do ano passado que determina o estabelecimento de um calendário para que todas as unidades policiais do Estado, com prioridade para as que realizam ações em favelas, tenham o equipamento acoplado à farda. Fachin dispensou o uso das câmeras apenas para quem realiza atividades de inteligência, mas acrescentou que sempre que houver emprego de força, os agentes devem portar as câmeras corporais. O ministro também afirma que o risco de policiais se utilizarem de suas armas para perpetrarem abusos, obterem vantagens pessoais e intimidarem inimigos é o fundamento da norma e que a autonomia dos órgãos públicos é desejável, mas não pode se travestir em argumento para que agentes e instituições se escusem do controle. O ministro Edson Fachin determinou um prazo de 30 dias para a instalação das câmeras. Ao final deste período, o Estado também deve disponibilizar um sistema de compartilhamento de informações e dos arquivos digitais das operações com o Ministério Público, a Defensoria Pública e familiares das vítimas. Segundo o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, este compartilhamento é um pedido antigo que nunca foi atendido. Eu acho que com essa decisão haverá um entendimento melhor no sentido de que as imagens devem ser enviadas, deve ser facilitado o acesso a essas imagens dentro daquilo que a lei determina. As medidas visam diminuir a letalidade em ações policiais no Estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, somente nos 4 primeiros meses de 2023, 410 pessoas morreram por intervenção de agentes do Estado. 90 no mês de abril. Este foi o menor número para o acumulado desde 2017. Em comparação com o primeiro quadrimestre de 2022, houve redução de 5% no acumulado. Segundo a PM, 28 policiais militares foram mortos em 2023. O número inclui policiais em serviço, de folga, reformados e da reserva. A Polícia Federal fez hoje a Operação CryptoCard para combater fraudes na compra de criptomoedas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo. As fraudes aconteciam na compra de criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação. O trabalho conta com a colaboração do Serviço Secreto americano. Os investigados podem responder por furto qualificado, fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 26 anos de prisão. 4 pessoas foram presas em ação da Polícia Federal contra a falsificação de cédulas de real no Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os agentes encontraram um laboratório onde as notas eram fabricadas. A quadrilha vendia cédulas nas redes sociais e enviava pelos correios. Segundo as investigações, os criminosos comercializaram mais de 200 quilos de dinheiro falso. A mulher que foi filmada agredindo e fazendo ofensas homofóbicas contra funcionários de um restaurante no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, prestou depoimento hoje à polícia. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio, traz as informações para a gente. Boa noite, Tony. Ela disse alguma coisa?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a psicóloga Juliana Machado prestou depoimento na delegacia, no centro do Rio de Janeiro, por quase 2 horas. Ela esteve no local acompanhada de um advogado e foi embora sem falar nada. A Juliana responde por lesão corporal, injúria homofóbica e ameaça contra funcionários de um restaurante do Museu da Manhã. Essas agressões aconteceram no dia 27 de maio. Um garçom que atendeu Juliana contou que ela já chegou ao local muito alterada e discutindo com os pais. Depois consumiu bebida alcoólica e aí esse comportamento piorou. A Juliana chegou a se apresentar como desembargadora e a fazer ameaças. Depois disso, funcionários do restaurante tentaram conter a mulher e acabaram agredidos. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Uma cena, assim, vergonhosa. A polícia e a Receita Federal fizeram hoje a operação contra uma empresa de transporte público em Belo Horizonte. Segundo a investigação, o prejuízo é de mais de 700 milhões de reais em sonegação de impostos. Os agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão nas 2 garagens do grupo que faz transporte público e privado de passageiros. Foram apreendidos documentos, mídias eletrônicas e possíveis provas do esquema que, segundo as investigações, era mantido pela mesma família. Nos últimos 8 anos, eles abriam novas empresas para fugir do pagamento de dívidas previdenciárias. O prejuízo à União chega a 735 milhões de reais. Os advogados da empresa afirmaram que os pagamentos estão rigorosamente em dia e que não há sonegação. A empresa de ônibus é a mesma que, em março de 2021, promoveu uma vacinação clandestina contra a Covid-19, quando o imunizante ainda não estava disponível para toda a população. Ficou comprovado que, na verdade, foi aplicado nas pessoas soro fisiológico. Os envolvidos ainda respondem pela fraude na Justiça. A CPMI dos atos golpistas aprovou o plano de trabalho, mas adiou a votação dos convocados. Devem ser ouvidos ex-integrantes do governo Bolsonaro. A comissão também pretende investigar atos anteriores aos do dia 8 de janeiro. Houve tumulto durante a reunião. A proposta apresentada pela relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, prevê um número maior de reuniões para intensificar os trabalhos. Serão 3 por semana. A senadora também propôs começar a investigação por fatos ocorridos antes do dia 8. Entre eles, a tentativa de explodir um caminhão carregado de combustível próximo ao aeroporto de Brasília e os ataques à sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro. O dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. O plano de ação prevê a convocação de 37 pessoas. A lista inclui o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno e Gonçalves Dias, e o candidato a vice de Bolsonaro, General Braga Neto. Os requerimentos de convocação serão votados na próxima terça-feira. Já uma possível convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Flávio Dino, deve ficar para outro momento. O ministro Flávio Dino esteve aqui há cerca de um mês aproximadamente, nos apresentou uma série de relatos e informações que, aliás, nós até levantamos para subsidiar as nossas ações, porque ele é ministro da Justiça e, portanto, tem informações extremamente importantes. Ele virá na comissão no momento certo, mas compreendemos que, da mesma forma como analisamos que, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o tempo precisa dizer o horário de ele vir ou não, no caso do ministro da Justiça, também compreendemos que não é ainda o momento de ele vir, sobretudo pelo volume de informações que temos. Durante a sessão da CPMI, houve um bate-boca entre os parlamentares. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, questionou a presença do deputado André Fernandes, do PL do Ceará, na comissão. André é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Questão de ordem, Vossa Excelência faz na sessão de ordem, não precisa me comunicar. Não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em julho do ano passado.
Na época, Bolsonaro se reuniu com embaixadores e questionou sem provas a segurança da urna eletrônica e a lisura do processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral deu parecer pela condenação do ex-presidente. Se for condenado, Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos. E a Câmara dos Deputados confirmou a cassação de Deltan Dallagnol. A mesa diretora da Casa declarou a perda do mandato de deputado federal com base na decisão do Tribunal Superior Eleitoral que anulou a candidatura do ex-procurador. Dallagnol falou agora há pouco com a imprensa e o repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. O que disse o agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Como já era de se esperar, nessa coletiva de imprensa, o agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol fez declarações polêmicas contra o Congresso Nacional. Ele disse que a mesa diretora da Câmara se curvou a pessoas que ele chamou de corruptas e disse que a mesa diretora foi contra a vontade dos eleitores. Dallagnol disse ainda que vai recorrer da decisão para reaver o mandato de deputado federal, mas ele não explicou quais serão os meios jurídicos e legais que ele vai ter para conseguir esse objetivo. Durante a coletiva de... Bom, tivemos um probleminha aí na comunicação com o Igor, mas só para arrematar essa avaliação é o seguinte: ontem mesmo o Deltan Dallagnol prestou depoimento à Polícia Federal por críticas que fez aos ministros do TSE. Ele diz que esses ministros optaram, julgaram, o condenaram porque tinham interesses políticos. E ele ontem usou o escudo do mandato parlamentar. Falou, olha, eu tenho imunidade parlamentar. Hoje ele já perdeu o mandato parlamentar e continuou fazendo as mesmas acusações. Pode ser que ele tenha mais problemas com a justiça. O Supremo Tribunal Federal arquivou uma denúncia de corrupção passiva contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A Procuradoria-Geral da República, que apresentou a denúncia em 2018, voltou atrás e decidiu pelo arquivamento. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou o recurso de Arthur Lira e foi unânime ao decidir pelo arquivamento do caso. A decisão veio depois que a Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento. A PGR passou a defender o arquivamento do processo por considerar que não há provas além dos relatos concedidos pela delação premiada do doleiro Alberto Youssef. A Suprema Corte começou a julgar o caso em 2019, mas o fato que motivou as investigações é anterior, de 2012, quando um assessor de Lira foi pego no raio-x do aeroporto de Congonhas com R$106 mil em dinheiro vivo. A quantia, segundo a denúncia da PGR, era propina paga pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, para Lira apoiar a permanência dele na presidência. Em fevereiro, a defesa de Arthur Lira apresentou um novo recurso questionando o julgamento, com o argumento de que a lei anticrime impede receber denúncia com base apenas em delações. Todos os ministros concordaram com a defesa. Além da rejeição da denúncia no inquérito 3089, a própria alteração do posicionamento da PGR pedindo expressamente a procedência dos embargos e a rejeição da denúncia, constitui também significativo elemento novo a alterar o quadro de análise do feito colocado originalmente. Na verdade, tudo ficou embasado no relato dos colaboradores. A narrativa inicial foi feita com base na delação e com base num comparativo e, inclusive, no modus operandi da denúncia que havia sido ofertada na segunda turma. A defesa de Lira disse que a decisão da Corte reflete a fragilidade das acusações de Alberto Youssef. O presidente da Câmara afirmou que nunca cometeu crime e que a justiça foi feita. Na semana passada, aliados de Arthur Lira foram alvo de investigação da Polícia Federal. Os policiais cumpriram mandado na casa de Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, onde encontraram R$4 milhões num cofre. Luciano, que trabalhava na liderança do partido de Lira, o progressista, foi exonerado nesta segunda. O dinheiro seria fruto da compra superfaturada de kits de robótica para escolas de Alagoas.
O relator da reforma tributária apresentou o texto da proposta que foi discutida no grupo de trabalho da Câmara. O objetivo é votar a reforma nos próximos dias. O texto apresentado hoje é uma espécie de prévia da proposta que ainda deverá ser entregue para a votação. Segundo o relator Aguinaldo Ribeiro, é apenas um resumo do que foi discutido no grupo de trabalho da reforma. O texto de Aguinaldo Ribeiro unifica pontos de duas propostas de emendas constitucionais que já tramitavam no Congresso. Entre os pontos principais do relatório está a unificação de 5 tributos em um: o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Serão incorporados o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Com o IVA, a cobrança de impostos passa a ser não cumulativa, ou seja, ao longo da cadeia produtiva, o imposto é cobrado apenas uma vez. Apesar da unificação, o IVA deverá ter mais de uma alíquota, considerando os diferentes segmentos. O relator também aceitou adotar o modelo dual, que separa a gestão da União sobre o tributo federal daquela dos estados, DF e municípios sobre os estaduais e municipais. Segundo Aguinaldo Ribeiro, a utilização do IVA com a cobrança no destino vai ajudar a combater a chamada guerra fiscal entre os estados e municípios e dará mais transparência para o consumidor. A cobrança do IPS no destino significa que a tributação se dará de acordo com a alíquota do local em que o bem ou serviço for consumido, modelo adotado como padrão internacional por evitar a guerra fiscal entre países. Substitui-se assim a cobrança parcial do ICMS e ISS na origem, que é a causa de inúmeras disputas interfederativas decorrentes da concessão de benefícios fiscais como meio para atrair empreendimentos econômicos para determinadas regiões do Brasil. A cobrança no destino garante ainda que a receita do tributo pago pelo consumidor seja direcionada ao Estado e ao município em que reside. E olha, os deputados, o relator que vocês estavam assistindo aí, deputado Aguinaldo Ribeiro, que aliás já se debruça, estuda esse tema de reforma tributária há muito tempo, tem uma projeção otimista sobre a aprovação dessa matéria que está aí há mais de 2 décadas no Congresso e nunca conseguiu avançar. Vamos a Brasília conversar com a Maria Ferreira, que acompanhou essa audiência na Câmara dos Deputados e traz mais informações, né, Maria? Boa noite para você. Afinal de contas, quando deve ser votada a reforma na Câmara? Olha, Amanda, está previsto para a primeira semana de julho, viu? Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Segundo o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, ele fez um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que esse texto vá, então, para o plenário para ser apreciado já na primeira semana de julho. Bom, em relação ao substitutivo, ele deve ser apresentado nos próximos dias, mas em uma data que ainda vai ser definida pelo relator deputado Aguinaldo Ribeiro. Bom, além de 2 impostos sobre valor agregado, um federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios, esse grupo de trabalho da reforma tributária também sugeriu um imposto seletivo, que vai servir para produtos específicos, aqueles que são considerados nocivos à saúde da população ou também ao meio ambiente. Esse relatório ainda prevê uma devolução de parte desse imposto que vai ser pago para famílias de baixa renda. O grupo de trabalho chamou essa devolução desse imposto de cashback. A proposta, esse relatório, ainda está prevendo alíquotas diferentes para bens e serviços relacionados à saúde, educação e também transportes. E olha, Aguinaldo Ribeiro, o relator dessa matéria, foi bem taxativo e enfatizou que em nenhuma hipótese haverá aumento de tributação. Eu volto com vocês do estúdio. Obrigada, Maria, porque essa reforma ela tem que ser fiscalmente neutra, né? Não pode haver esse aumento de impostos. Só sobre essa última parte que a Maria nos trouxe, deve haver pelo menos 3 alíquotas. Uma alíquota padrão para todos os setores e os estudos indicam, segundo as minhas apurações, que deve ser de 25%. Aí você tem uma alíquota diferenciada para alguns setores, como a Maria trouxe, educação, saúde, transporte coletivo e de carga e também o agronegócio, principalmente os serviços e agronegócio, que até agora eram menos taxados, eles reclamaram do aumento de impostos. Por isso, o relator e os deputados desse grupo de trabalho optaram por um texto que traga essas alíquotas diferenciadas. E alguns regimes também, que serão regimes especiais, terão alíquota 0.
Então, segundo esse texto, a reforma tributária avança, também tem um fundo de desenvolvimento regional que deve compensar os estados e municípios que terão a perda de arrecadação. Mas essa transição se dará também durante muitos anos para conseguir contemplar todos os interesses. Agora, tem muito deputado achando que essa previsão de votar o texto na primeira semana de julho é demasiadamente otimista. E a gente viu o que aconteceu na semana passada na tramitação da medida provisória, que deu ruim lá na articulação do governo. Augusto. Em visita ao Nordeste, o presidente Lula esteve em um polo automotivo em Goiânia, Pernambuco. A governadora Raquel Lira também esteve presente. Lula disse que trabalha para que os empresários voltem a investir no Brasil. Mais cedo, ele participou da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Esse é o maior evento de agronegócios do Norte e Nordeste. Em discurso, Lula defendeu a harmonia entre grandes e pequenos produtores. São duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois, porque os dois ajudam o Brasil. O presidente afirmou ainda que o meio ambiente não é contra o agronegócio e que o país tem 30 milhões de áreas degradadas que podem ser utilizadas para dobrar a produção. Agora, quem quiser agir como bandido e pode matar, vai ter que sofrer a pena da lei, porque a gente vai preservar esse país. O cidadão quer cortar um mogno de 300 anos, uma árvore que está com 300 anos na Amazônia, ele quer cortar para vender para a Itália. E você quer cortar uma árvore que é de dono, corte a sua, plante no seu quintal, deixa ela crescer e corte. Mas as árvores da Amazônia é do povo brasileiro e quem não é dono não pode fazer madeira dessa árvore. Ainda na Bahia, o presidente Lula anunciou que o BNDES vai disponibilizar 7 bilhões e 600 milhões de reais para investimentos na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, segurança alimentar e sustentabilidade. Após a edição da medida provisória do governo, concessionários de todo o país começaram a vender carros populares com descontos que chegam a R$10 mil. O programa prevê redução de preço também para a troca de ônibus e caminhões com mais de 20 anos de uso. Nesta concessionária de Belo Horizonte, o preço do carro mais em conta caiu quase 15%. Passou de R$ 69 mil para R$ 58.990. Além dos R$ 8 mil de desconto garantidos pelo programa do governo federal, a loja está oferecendo um bônus extra de R$ 2 mil. Está tendo muita procura, já estamos realizando negócio com o estoque que a gente tem. A gente precisa, inclusive, agora já repor o estoque para poder atender a clientela. Nos primeiros 15 dias, as vendas são exclusivas para pessoas físicas. Depois, empresas também poderão se beneficiar do programa. O desconto é calculado de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo, entre eles faixa de preço do veículo e o tipo de combustível. A redução de preço vale para veículos de até R$ 120 mil. Esse limite alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis. O valor que a concessionária deixar de receber será coberto pela montadora, que vai compensar o montante pagando menos imposto. O programa prevê descontos também para a troca de ônibus, vans e caminhões com mais de 20 anos de uso. O diretor desta concessionária da capital mineira está otimista. A expectativa é que haja um volume de pelo menos mais 7 mil caminhões no ano vendidos. É um volume significativo, acho que é uma medida que pode trazer um resultado positivo para o segmento. O crédito total oferecido pelo governo é de R$1,5 bilhão, 500 milhões para os carros e R$1 bilhão para os outros tipos de veículos. Para este economista, a medida seria melhor aproveitada se viesse acompanhada de uma redução na taxa de juros. Carro é um item que normalmente a grande maioria das pessoas compram com financiamento. O programa vem num momento de juros muito elevado e as pessoas que tomarem a decisão de adquirirem esse financiamento agora vão pagar os juros por bastante tempo. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o licenciamento de carro zero em maio caiu quase 8% na comparação com abril. Já a produção nacional aumentou mais de 27%. O programa do governo tem validade de 4 meses, mas a Anfávia acredita que o estoque deve acabar em 30 dias. Aproveitar o máximo e o mais rápido possível, porque vai acabar.
O governo federal detalhou como vai funcionar o programa Desenrola, que pretende ajudar os brasileiros com dívidas de até R$5 mil. A medida deve entrar em vigor em julho. Aldevina Maria se endividou com cartão de crédito durante a pandemia. Para garantir a comida na mesa, ela acabou extrapolando nos gastos e agora está na expectativa de desenrolar a vida financeira. Sou uma de milhões de brasileiros, né, que está com esse problema, né, também. E é ótimo. Vai aproveitar, então? Vou aproveitar. O programa Desenrola atenderá quem busca renegociar dívidas de até R$5 mil. Serão 2 grupos contemplados. Na faixa 1, serão beneficiadas as pessoas com renda total de 2 salários mínimos ou as famílias que estão inscritas no CAD único. Já na faixa 2, estão as pessoas com renda familiar de até R$5 mil. A iniciativa será válida para quem se endividou até dezembro do ano passado. A negociação vai ser entre o cliente e o credor por meio de um sistema a ser criado para o programa. É necessário que você faça o seu orçamento, inclua a parcela que você vai negociar e continue poupando até você quitar essa dívida, que vai ter o seu nome agora limpo. Só depois de quitar a dívida que você, então, volte a utilizar novamente um financiamento. Os bancos que aceitarem participar do programa terão que limpar imediatamente o nome de quem tem dívidas de até R$100. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas nesse valor. Mas não são todos os tipos de débitos que serão perdoados. Dívidas com empresas varejistas de água e luz não terão a obrigação do perdão. A previsão é que o programa Desenrola entre em vigor em julho. O governo federal estima que 70 milhões de brasileiros consigam descontos para liquidar as dívidas de até R$5 mil, que juntas somam cerca de 50 bilhões. Vão ter a oportunidade de voltar a ter dignidade. Porque a pessoa, quando está com nome ou está devendo, isso tira o seu bem-estar psicológico. As dívidas poderão ser pagas à vista ou parceladas em até 60 vezes. Os juros do financiamento será de 1,99% ao mês. Desenrolar, pode ficar enrolado não. Levantamento do Serasa mostra que o número de idosos inadimplentes no Brasil aumentou quase 35%. O número foi impulsionado pela inflação, juros altos e baixa atividade econômica. Com tanta oferta de bancos e precisando de dinheiro, Geraldo recorreu ao empréstimo. Mas o que seria uma ajuda virou uma bola de neve. Hoje ele está com mais de 7 empréstimos consignados. Eu peguei esse dinheiro porque os bancos ofereciam, que era do governo, era consignado e a taxa era o mínimo do mínimo. E fui pegando. Quando eu percebi que era consignado, hoje, no momento, eu recebo R$930. O pouco que sobra da aposentadoria é para as despesas do mês. Manter minha alimentação, água, luz, remédio controlado. Eu tenho pela frente mais 6 anos. Assim como Geraldo, outros milhões de idosos vivem a mesma situação. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Serasa. Entre abril de 2019 e abril deste ano, o número de idosos inadimplentes subiu quase 35%, o equivalente a 3.300.000 endividados nos últimos 4 anos. Enquanto a média da população nessa situação aumentou quase 13%. Esse aumento de idosos inadimplentes no país nos últimos 4 anos foi turbinado pela inflação acima da meta, altos juros e pela atividade econômica fraca. O envelhecimento da população brasileira e o maior acesso a financiamentos por meio do crédito consignado também levaram a esse crescimento de inadimplência. Então, com o desemprego recente, ele acabou sendo o provedor financeiro deste núcleo familiar e também pelas taxas que são mais reduzidas em relação ao empréstimo. Nisso, ele acabou realmente acumulando algumas contas de sua responsabilidade ou de responsabilidade de terceiros, o que acarretou nessa inadimplência dentro de um contexto geral. Dona Dalita já fez empréstimo a um familiar. Com tantas dificuldades para quitar, hoje diz que não tem mais coragem de fazer novamente.
Então é uma dívida que você nunca vai sair dela. Então eu agora aconselho todo o povo a não fazer. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária em aves silvestres. Com esse, já são 24 casos no Brasil, em 4 estados. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo. Boa noite, Estela. A gente começa a ficar meio preocupado. Parece que está chegando muito perto da gente. Eu estou receosa à toa. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, por enquanto, os casos eles são confirmados somente nas aves silvestres. Então, esse novo foco de gripe aviária do subtipo H5N1 de alta patogenicidade, ou seja, que é aquele caso mais grave, né? Ele foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A ave silvestre foi encontrada na cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E de sábado para cá, foram confirmados mais 2 novos focos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com 2 casos também. Por isso, algumas regiões começaram a isolar algumas aves por questão de precaução mesmo, como é o caso aqui do Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Então, para a gente atualizar e traçar um panorama de onde ficam esses 24 casos que foram registrados até agora, acompanha aí na tela. São 15 no total no Espírito Santo, 7 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Reforçando aí que todos esses casos foram identificados em aves silvestres de 10 espécies diferentes. Segundo o Ministério, não tem nenhum foco de gripe aviária nas aves de granja, então aquelas que são criadas e comercializadas, inclusive exportadas para alimentação. Com isso, o governo garante que não existe nenhuma preocupação, aí, nenhum risco de contaminação da doença pelo consumo de frango e ovos. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. Há 10 anos, o Brasil vivia uma onda de protestos. O que começou como uma insatisfação com o aumento das tarifas do transporte público terminou com uma forte mudança na política nacional. O Rede TV News ouviu especialistas e protagonistas daquele período para fazer uma análise das consequências dessas manifestações de 2013 para o Brasil de hoje. A reportagem de Mauro Taliaferri. (6 de junho de 2013, 10 anos atrás, São Paulo pegava fogo. O motivo daqueles protestos, ou o motivo mais aparente e imediato, era o aumento da tarifa do transporte público. Os 20 centavos a mais foram a gota d'água para um caldeirão de insatisfações transbordar. 10 anos depois, historiadores e cientistas políticos e sociais estudam as origens e as consequências daqueles protestos. E uma das conclusões é de que junho de 2013 começou bem antes de junho de 2013. A professora e socióloga Ângela Alonso acaba de lançar um livro sobre 2013. E para explicar o que aconteceu, ela retrocedeu 10 anos. Identificou movimentos pró e contra 3 tipos de pautas: as morais, as ligadas à violência e as sociais. Esse é o Brasil que chega a 2013 no governo Dilma. É uma herança envenenada. A Dilma recebe o governo, mas junto todos esses contenciosos que já estão, essas 3 zonas de conflito que estão funcionando já na sociedade e que já amadureceram, porque ao longo dos governos Lula, muitos movimentos se formaram, se ampliaram a sua penetração social, adquiriram adeptos. Então, digamos que eles chegam maduros no governo Dilma. Um desses movimentos foi o MPL, Movimento Passe Livre, que organizou os primeiros protestos de 2013 contra o aumento das tarifas do transporte, mas que já estava ativo desde 2005. Lucas Monteiro era um dos porta-vozes do MPL e conta que as manifestações de 2013 foram planejadas com base nas experiências de cidades onde o movimento havia conseguido barrar aumentos de tarifas. A gente vê o que tinha acontecido em Florianópolis em 2004, que tinha barrado, em Florianópolis em 2005, em Vitória em 2005, em Diamantina em 2011. A gente olha para todos esses lugares e a gente pensa, bem, todos esses lugares têm algumas coisas em comum. Quais são elas? Primeiro, é uma luta que não se intimida perante a repressão policial, ela continua
parando a cidade mesmo com a repressão policial. Segundo, é uma luta de fôlego curto, que dura no máximo 2 ou 3 semanas. Terceiro, é uma luta que sai do controle do grupo que inicialmente tinha chamado ela. Dito e feito, a presença de radicais que utilizavam as táticas Black Bloc provocaram repressão da polícia. Só que jovens de classe média e jornalistas também foram vítimas da truculência policial. Assim, a cobertura da mídia e a opinião pública se tornaram a favor dos protestos. E mesmo depois que o reajuste da tarifa foi cancelado em São Paulo e no Rio, o movimento não parou de crescer. Centenas de milhares de pessoas ocupavam as ruas, agora com outras pautas. Pediam o fim da corrupção e da violência policial, queriam transporte, saúde e educação com padrão FIFA, às vésperas da Copa das Confederações, evento teste para a Copa do Mundo do ano seguinte. As manifestações de 2013 trazem ainda uma novidade. Pela primeira vez no Brasil, as redes sociais são usadas como instrumento de mobilização política. Vale lembrar que o Facebook ainda não tinha mudado o algoritmo, né? Ele não tinha o filtro bolha, né? Então, a gente consegue produzir um contradiscurso mostrando que a polícia que estava barbarizando as pessoas. A orientação política dos manifestantes é outro ponto de atenção de quem estuda 2013. Eles eram de esquerda ou de direita? Por uma sorte, a gente tem acesso a dados de surveys do Datafolha da época. Então, o Datafolha foi a campo e fez pesquisas em 17 de junho de 2013 e no dia 20 de junho. E a gente tem acesso a como as pessoas se auto-identificavam em termos político-ideológicos. As pessoas basicamente se identificavam, em primeiro lugar, como de centro, em segundo lugar, como de esquerda, o que significa uma junção entre esquerda e extrema esquerda. Em terceiro lugar, como centro-esquerda. Se a gente for ver o perfil das pessoas que foram às ruas, é um perfil de estratos médios e altos e de altíssima escolaridade. Então, não é uma representação do eleitorado brasileiro, nem do brasileiro médio. É uma representação das elites sociais. Um desses grupos de direita foi o MBL, Movimento Brasil Livre, que organizou protestos contra o governo de Dilma Rousseff. O vereador por São Paulo, Fernando Holliday, integrou o MBL. Ele não foi às ruas em 2013, mas reconhece a importância dos protestos daquele ano para reestruturar a direita no Brasil. Eu diria que as manifestações elas foram essenciais para a direita, porque passou a não ser mais vergonhoso se dizer de direita e se desvencilhou a ideia de ser de direita com a ideia de defensor do regime militar, por exemplo, que era algo comum na mentalidade brasileira. E acho que 2013 foi essencial para que as pessoas se libertassem dessa vergonha de dizer abertamente qual era a sua ideologia. Para o cientista político Leonardo Barreto, 2013 deixou como heranças o lavajatismo, o antipetismo e a rejeição à política. E esses sentimentos culminaram com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. As manifestações de 2013 foram muito desorganizadas. Elas não tinham desorganizadas do ponto de vista de não haver lideranças formais com quem dialogar. O tempo todo foi um processo de tentativa e erro, né, dos políticos tentando descobrir o que eles podiam fazer, seja para amenizar aquelas manifestações, né, aquela raiva que vinha das ruas, toda aquela energia. E, na verdade, a única coisa diferente do status quo que emergiu nesse processo foi uma força destrutiva, a gente pode até dizer assim, que foi Bolsonaro, né? A volta de Lula à presidência marca o retorno da política tradicional ao poder. Mas se ela significa o fim das jornadas de 2013, a história ainda vai contar. O comentarista Kennedy Alencar faz um balanço das manifestações de 2013. 10 anos depois das grandes manifestações de junho e julho de 2013, o legado é bastante negativo. O período que vai de 2013 a 2023 merece ser chamado de nova década perdida. O Brasil piorou nos últimos 10 anos, retrocedeu na política, na economia e nas políticas sociais de modo geral. Aquelas manifestações foram o estopim de grandes mudanças
Isso é fato. No começo, elas apresentaram uma pauta diversa e contrária ao status quo. No entanto, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, eventos globais que poderiam ter ajudado o Brasil a se projetar internacionalmente, foram transformadas em problemas. A direita e a extrema-direita souberam tirar proveito político dos grandes atos de rua, emparedando o governo Dilma. Na sequência, houve o impeachment, que foi um golpe parlamentar. A Lava Jato atacou os partidos políticos e ocorreu a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder. Resultado, a democracia brasileira esteve sob ameaça de morte. A grande imprensa tem feito balanços para entender o que aconteceu no Brasil. O jornalismo profissional faria bem se incluísse o meia-culpa nesses balanços. A grande imprensa deu força à demonização da política, normalizou o Bolsonaro, chocou o ovo da serpente e só acordou aos 45 minutos do segundo tempo, quando o fascismo batia a porta. A democracia sobreviveu, mas o Brasil precisa olhar para os últimos 10 anos e aprender com os graves erros que cometeu. E se você quiser rever essa edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas duas plataformas, você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/Notícias Rede TV ou facebook.com/Notícias Rede TV. E nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Nosso encontro é às 7h20 da noite. Esperamos por você. Boa noite, até lá. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Boa noite.